Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz, esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje estou muito feliz em receber aqui a minha colega, a doutora Júlia Oz Vilarinho, fisioterapeuta da Clínica Move e também do Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, Júlia, por ter vindo. Obrigada, Paty, pelo convite. Então, hoje nós vamos fazer um episódio muito legal sobre fisioterapia nas doenças reumatológicas e o foco vai ser nas osteoartrites e também na artrite reumatoide. Então, Júlia, eu queria que você contasse para a gente assim, quais são os principais sinais e sintomas dessas doenças reumatológicas. Acho que a gente pode começar pelas osteoartrites. Sim. Bom, a principal característica da osteoartrite, osteoartrose, que hoje a gente já tem a mesma denominação, é que ela é uma doença reumatológica, mas ela é degenerativa. A gente pode classificar entre primária e secundária, né? Sendo que as principais características elas podem ser através do processo de envelhecimento natural do corpo, né? Então, é mais presente em pessoas mais idosas e as pessoas que já têm a tendência ou descendência familiar mesmo, né? Pode também ser decorrente de traumas, algum processo de infecção também do corpo que pode acabar acometendo esses tipos de paciente. Então, os principais sintomas, eles são presentes em rigidez matinal persistente nos primeiros 15 minutos dos dias. As principais articulações acometidas por esses indivíduos, principalmente joelho, quadril, tornozelo, e o paciente ele começa a ter as articulações elas começam a ter presença de edemas, né, dor e perda funcional, tá? O que a gente precisa ter em relação à diferença também da artrite reumatoide para a gente acabar não confundindo, né? A osteoartrose, ela não é bilateral, ela pode até ter acometimento, mas ela nunca é bilateral, ela pode ter acometimento de diversas partes do corpo diferente. Já quando a gente pensa na artrite reumatoide, né, a artrite reumatoide ela é uma doença reumatológica, mas ela é uma doença reumatológica autoimune, né? Então, principalmente predominante em mulheres a partir dos 35 anos e pode ser decorrente também desses fatores tanto de descendência familiar, né, e de componentes ambientais também concomitantes, tá? A principal diferença é que os acometimentos ele sempre é de distal para proximal. Então, é aquele indivíduo que né, se a gente pensa que é um paciente que começa a ter os primeiros sinais ali a partir dos 35, 40 anos, é um paciente ainda que está no período de trabalho, né? Então, às vezes ali durante o dia a dia começa a sentir dor nas mãos, dor nos pés, começa a perceber que as mãos, punho, o pé, tornozelo acaba ficando mais rígido, começa a ter perda de função, né? Já não consegue mais trabalhar com tanta facilidade ou com tanta resolutividade, não consegue caminhar, né, por longos períodos, já uma pessoa que acaba ficando mais fadigada, né, e além da dor e do edema, acompanham os 5 sinais flogísticos, né, que são dor, edema, rubor, calor e perda de função. Então, o acometimento, diferente da osteoartrose, ele é bilateral, né? E tem bastante presença aliás, conforme a doença ela vai avançando, tem bastante presença de deformação das articulações no gerais e é sempre de distal para proximal. A coluna ela não é tão acometida, apesar de que quando o indivíduo ele já está num processo mais progressivo da doença da artrite reumatoide, a gente tem bastante frequência de
subluxação da articulação atlantoaxial. Então, além dessas deformidades, o paciente ele já começa a ter dificuldade de rotação de cabeça, cervical no geral. Então, às vezes, já não é uma pessoa que consegue, por exemplo, olhar para cima, estender roupa no varal, por conta dessa limitação articular também. Acredito que as principais diferenças são essas, assim. E com relação à artrite reumatoide, que seria, acho que a segunda doença, né, o grupo de doenças, né, que a gente vai falar sobre né, nesse episódio de hoje, ela é uma doença autoimune, não é? Ela é diferente das osteoartrites. Isso. Então, como eu já tinha comentado um pouquinho, ela é predominantemente em mulheres de meia vida, né? Então, os sintomas eles começam ali a partir dos 35, 40 anos. O paciente, então, ele chega pra gente, vai depender muito, porque é uma fase que esses pacientes eles tendem a negligenciar esses sintomas, né? Então, tá doendo, mas acaba deixando para depois, e aí só acaba procurando mesmo ajuda médica quando já está com as articulações bem acometidas, já tem os sinais flogísticos que eu acabei comentando, então ele já tem perda de função total, já tem fadiga do corpo no geral. O que é importante também, às vezes o profissional de primeiro contato que eles acabam tendo, por falta de orientação mesmo, né, principalmente se é um paciente que não tem alguém na família, o paciente com artrite reumatoide, que ele é o primeiro da família a se desenvolver, às vezes o processo de descoberta, ele acaba sendo um pouco mais demorado, né? Porque se é um paciente que já sabe, a minha mãe, minha tia, minha avó teve artrite reumatoide. Já observou outros familiares com essa jornada. Exato. Então, ele já tem a tendência a já ir direto para o reumatologista, que é o principal profissional que vai ajudar nesse processo. Mas se é aquele primeiro indivíduo, que ele é o primeiro da família, então ele acaba procurando um ortopedista. Às vezes, nesse primeiro contato, é muito confundido com lesão por esforço repetitivo, né? Acaba sendo mal orientado nesse primeiro curso da doença, e aí quando vai diagnosticar, já é quando o paciente está super acometido, já tem várias deformidades, já é um paciente que ele precisa de um cuidado muito especial, né? Até começar o uso dos medicamentos biológicos, né? Que eles são extremamente importantes nos pacientes com essas doenças autoimunes. E aí, assim, a partir do momento que ele tem o contato com o reumato, vai ser de suma importância, além do médico, mas para a gente fisioterapeuta, também orientar esses pacientes, porque existe eu sempre falo assim que o médico ele é super importante, mas a gente acaba sendo o profissional que a gente tem mais contato com o paciente. Vocês estão no dia a dia. A gente está no dia a dia, então seja 1, 2, 3 vezes por semana, a gente que está ali aconselhando e fazendo com que o paciente ele entenda essa doença, que é um pouquinho do que a gente vai falar daqui para frente. Perfeito. E então, agora que a gente sabe um pouquinho dos principais sinais e sintomas, né, dessas duas doenças, eu gostaria de saber como que o fisioterapeuta pode ajudar uma pessoa que tem o diagnóstico de uma osteoartrite e também de uma artrite reumatoide. Como que, né, que arsenal vocês têm para tratar, ajudar essas pessoas? Tá. O paciente que ele chega pra gente, né, com artrose, eu até brinco assim com os meus pacientes que só não tem artrose quem morre cedo. Porque, assim, é igual cabelo branco. Todo mundo vai ter. Então, eu sempre falo, eu espero que vocês tenham artrose. Porque você está vivendo bastante. Que você está vivendo bastante. E faz parte do nosso processo de envelhecimento. Sim. Então, assim, a gente tem que entender que é algo natural, mas que a gente tem recursos para manejar esse processo de adoecimento, né? Então, como que a fisioterapia ela pode ajudar, né? Então, hoje, os principais níveis de evidência
automanejo e autoeficácia. Então, como o paciente ele vai lidar com essa artrose, né? Como que ele pode e como ele deve entender aquela doença. Então, é um paciente que eu tenho que orientar, que é natural ali nos primeiros 15 minutos do dia, ele sentir essa rigidez articular, né? É um paciente que eu tenho que orientar que pela manhã ele tem um pouco mais de cuidado ao se levantar, né? Eu preciso também, e faz parte do nosso âmbito, entender o dia a dia do paciente, né? Então, quem que é esse indivíduo? É um indivíduo que, por mais que ele que seja ali a partir dos 60 anos, é um indivíduo que ele ainda trabalha, né? Então, ele precisa passar em longos períodos em ortostatismo, ele é um indivíduo que ele fica mais em sedestação, como que eu posso manejar, né? Fazer com que ele não fique tanto tempo em repouso, porque ainda é uma coisa que a gente, por mais que seja natural, né, pra gente, o paciente ele ainda tem aquela percepção de que quanto mais ele se movimentar, vai ser pior para a doença. E na verdade não, né? Então, a gente precisa encorajar esse paciente e a gente precisa fazer com que ele tenha total segurança e cuidado do que ele vai enfrentar daqui para frente, né? Outra coisa que a gente tem muita evidência também, principalmente na osteoartrose, é a perda de peso. Então, a perda de peso, ela é um fator que tem em relação principalmente ao aumento de carga ali da articulação, mas ela é um fator que faz com que essa osteoartrose ela tenha uma piora, né? Então, a gente encorajar esses pacientes a ter uma perda de peso. Se um paciente ele tem se ele consegue ter um acompanhamento nutricional, vai ser extremamente importante, mas é através do movimento e do exercício físico que a gente também vai conseguir fazer com que esse paciente tenha ali um maior cuidado no dia a dia também em relação a isso, tá? Em relação ao exercício físico, então, já existem diversas evidências do quão benéfico e o quão natural o exercício físico ele precisa fazer parte do dia a dia daquele indivíduo. Então, como que eu posso e qual que é a melhor forma da gente encorajar o paciente a adquirir o hábito do exercício físico no dia a dia? Então, se eu recebo um paciente que é sedentário, desde ali do primeiro atendimento, eu já falo assim, ó, 70% do tratamento é seu e 30% do tratamento é meu. Porque assim, se a gente passar 1 hora aqui do dia, o resto das 23 horas do dia é você que está ali tomando contato e estabelecendo ali o que você vai fazer no dia a dia. Então, é importante que a gente vá inserindo desde os primeiros atendimentos. Então, seu João, vamos ali, né? Então, vamos tentar colocar uma caminhada, né? Então, se você consegue só caminhar 10 minutos, para mim tá ótimo, né? Mas a gente precisa inserir aos poucos e entender o quanto que o paciente ele também suporta, porque às vezes a gente estabelece, ó, o ideal, né? No mundo ideal, eu preciso que o paciente faça 150 minutos semanais de atividade aeróbica por semana. 150 minutos são 2h30. Exato. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, assim, o paciente ele consegue colocar isso na semana? Será que eu não posso fazer com que isso seja gradativo até a gente realmente fazer com que se torne um hábito, né? Hoje em dia também o paciente ele consegue colocar ali ele tem acesso à academia, ele tem acesso a um Pilates, que também tem bastante evidência. Se é um paciente ali que tem uma condição socioeconômica menor, é um paciente que, será que ele não pode ir ali naquela academia de praça e eu não posso orientá-lo, né? A gente também tem muita condição de orientar e hoje já tem vários artigos que trazem o benefício do próprio exercício em casa. Então, da gente orientar e o paciente exercer a atividade em casa. Então, da gente fazer uma cartilha de exercício para a gente ir promovendo esse ganho mesmo, né? E eu sempre coloco metas. Então, todo atendimento que o paciente passa comigo, eu falo, ó, a meta dessa semana então, por exemplo, a gente fazer pelo menos 2 exercícios. Eu só quero que você faça esses 2 exercícios
por dia. Então, aí a partir dos outros atendimentos, a gente começa aumentando gradativamente até que isso realmente se torne um hábito. Outra coisa também que a físio pode ajudar é no uso de dispositivo auxiliar. Então, ainda é uma coisa que o próprio paciente ele tem um certo preconceito, mas a gente tem que encorajar, e principalmente quando a gente pensa se é um paciente que ele tem risco de quedas, é extremamente importante a gente saber orientar se é um paciente que vai precisar de muleta, se é um paciente que vai precisar de uma bengala. Então, a gente precisa também ir orientando e conversando com o paciente que talvez daqui para frente seja benéfico e até também ajudar ali no processo e diminuição da própria recepção de carga ali da articulação, né? Que isso também é extremamente importante. Outros recursos que a gente pode usar ali durante a terapia, e não só exclusivamente, é a eletrofototermoterapia. Então, assim, a eletrofototermoterapia a gente tem que usar, não deve ser usado apenas exclusivamente. Então, infelizmente, a gente ainda tem muitos casos que o paciente acaba só usando eletro e pouco exercício. Então, se a gente conseguir unir, e já existem diversos artigos também que trazem o tratamento concomitante ali, principalmente no paciente que já tem dor crônica, né, que já tem um alto nível ali de dor, a gente tem diversos artigos que trazem o benefício também da eletrofototermoterapia bem utilizada. Entendi. E aí, qual que é o prognóstico dessas doenças, geralmente? É uma coisa complicada de perguntar, né? Assim, mas como que elas evoluem? Com todo esse tratamento, com terapia dos medicamentos biológicos, com os exercícios físicos, com as manipulações que podem ser feitas, a gente consegue aliviar o curso dessa jornada? Consegue promover algum tipo de melhora comparado a um paciente que não faz, por exemplo, fisioterapia? Assim, por exemplo, é muito individual, né? Principalmente que existem pacientes que acabam tendo uma repercussão muito grande dessa doença, né? Quando a gente pensa principalmente ali na artrite reumatoide, o prognóstico, no geral, é o paciente justamente estar dentro do tratamento. Por quê? O principal... Manter a qualidade de vida, acho que é o maior objetivo com relação ao que é proposto no tratamento, né? Exato. E o que a gente precisa tomar cuidado, principalmente na artrite reumatoide, é que quando o paciente ele tá ali, ele começa o tratamento, né? Então ele tá ali se desenvolvendo bem, às vezes ele começa o tratamento com o imunobiológico, com o anti-inflamatório, e aí ele vê que ele está no estado bem, o que ele faz? Ele para de tomar o remédio, né? E aí isso vai determinar o curso, assim, muito o curso da doença para frente, porque às vezes ele entra no período de remissão e ele acha que ele já está sem a doença. E aí ele para de tomar o remédio, e aí quando a doença volta, ela volta muito pior. Então, por isso que é extremamente importante o automanejo e a autoeficácia. Então, a gente envolver o paciente no tratamento vai ser fundamental para ele entender o que ele vai ter lá para frente, né? A doença autoimune, no geral, principalmente a artrite reumatoide que a gente está falando hoje, é uma doença que, além das artralgias, ela pode sim acabar desenvolvendo outros comprometimentos sistêmicos. Então, o paciente, ele estando ciente disso, talvez o prognóstico ele seja melhor, e faz parte tanto do físio quanto do médico, do psicólogo, ele envolver o paciente e fazer com que o paciente esteja ciente, realmente ciente do que ele vai desenvolver lá para frente. Eu acho que outra coisa extremamente importante que a gente pode acabar e precisa também em relação a tomar cuidado, que eu acabei não comentando, é quando a gente vai indicar, porque às vezes o paciente fala, eu uso calor, eu uso gelo,
né? Então, assim, a artrite reumatoide no geral, principalmente quando ela está com a doença ativa, é muito difícil eu pedir para o paciente usar o calor, principalmente ali pelo processo infeccioso da doença, e até mesmo a osteoartrose. Então, assim, o gelo, ele é um dos melhores anti-inflamatórios, mas, às vezes, eu fico com a percepção de que nem o próprio físio sabe recomendar o gelo, né? Porque a gente fala, seu João, faz o gelo, mas o paciente não sabe como que ele tem que usar, não sabe o que ele vai sentir. E aí, a gente pega num cenário, assim, de duas diferenças, né? O paciente, a gente pede para ele colocar o gelo. Vai fazer gelo 15 minutinhos. Aí ele coloca uma toalha, coloca o gelo, e aí ele vai só sentir um friozinho e a gente nem vai conseguir atingir realmente o tecido. Isso é importante que você está falando, né? Extremamente importante. E aí a gente tem um segundo fator que é também principal, porque aí o paciente, tudo bem, ele não coloca a toalha, mas ele coloca o gelo, né? Então, ali ele começa a sentir aquela percepção de frio e logo depois do frio vem a piora da dor. E é natural. E aí o que ele faz? Ele tira. Ele tira porque ele está sentindo dor. Ele fala, não, o gelo piorou. Então, a gente precisa orientar esse paciente. Então, a gente vai falar, seu João, você vai colocar o gelo. O melhor gelo é sacola de mercado, pega o gelo do congelador, coloca, vai colocar ali. Se quebrar o gelo é melhor, porque acaba... Ele se molda ali na articulação. Então, ali nos primeiros 5 minutos, 3 minutos, você vai sentir a articulação. Vai começar a sentir o frio. E depois você vai sentir dor. A dor, ela vai acontecer. A partir ali de uns 5 minutos de dor, aí você vai começar a sentir uma melhora dessa dor. E a partir desse momento que você tem que contar 20 minutos. Nem eu sabia disso. Foi muito bom você ter falado. E o que a gente... Já fiz muito errado. É muito bom. E é natural, porque o que acontece? A gente pede pro paciente colocar gelo, aí o paciente começa a sentir dor, ele vai tirar. Entendi. E aí vai piorar. E é natural que piore, por conta ali dos receptores, dos mecanismos receptores da articulação. Então, o gelo, assim, é uma coisa que basicamente todo mundo tem em casa, né, que é mais acessível do que, por exemplo, uma atividade física com regularidade, e também é um dos principais anti-inflamatórios. Então, faz parte a gente saber orientar certinho esses pacientes. E o processo também de início da atividade física é também um dos principais pontos, porque às vezes o paciente começa a fisioterapia, começa a atividade física, e aí ele começa a falar, não, mas eu saio da fisio, eu fico pior, ou eu vou fazer caminhada, eu fico pior. Então, a gente também precisa orientar esses pacientes, tanto de osteoartrose quanto de artrite reumatoide, que o início de qualquer atividade física, ele vai precisar de um processo de adaptação. Então, por isso que é muito individual de cada paciente, tanto percepção de esforço, percepção de carga. A gente precisa conhecer muito o nosso paciente, o indivíduo no geral, para a gente conseguir estabelecer essas metas e fazendo uma carga progressiva para que ele também consiga encorajar e dar um start ali nesse manejo. E ter os benefícios que esse procedimento pode proporcionar, né? Exatamente. Olha, nós falamos bastante, até ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas foi tão bom, nem percebi. Então, nós vamos encerrando esse episódio, já agradecendo a doutora Júlia pelas explicações. Muito obrigada, doutora Júlia. Obrigada, Paty. Muito obrigada à Clínica Move, que nos proporciona, né, esse podcast maravilhoso. E até o próximo episódio.